Quinto item da pauta, processo número 00058, 053417/2016-85. Interessado: Inframérica, concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, S.A. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, a doutora Paula Damas, representante da Inframérica concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Trata-se de recurso interposto pela Inframérica, concessionária do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, ASGA, quanto ao indeferimento de pedido de revisão extraordinária proferido pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA. O pedido inicial protocolado pela concessionária na agência em 29/12/2015 conta com 21 anexos, contendo alegações individualizadas para a sustentação de cada evento pleiteado como gerador de desequilíbrio econômico-financeiro. No caso em tela, nos termos da Resolução número 355 de 2015 e em prosseguimento aos demais argumentos técnicos, o indeferimento pela SRA em primeira instância refere-se apenas ao anexo 1 das inconsistências verificadas no estudo de viabilidade econômica, financeira e ambiental, EVTE, sob os seguintes argumentos. 1. Conforme item 1.28 do edital do leilão, cuja participação implica a aceitação de todos os termos, o referido EVTE foi realizado para determinação do valor mínimo de outorga, ou seja, para fins exclusivos de precificação da concessão, não apresentando qualquer caráter vinculativo que responsabilize o poder concedente perante as proponentes ou perante a futura concessionária. 2. Em termos da alocação de riscos, o contrato estabelece no item 5.4.10 que o risco relacionado à variação da demanda pelos serviços prestados no aeroporto deve ser suportado exclusivamente pela concessionária, não fazendo jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 3. A avaliação de viabilidade do negócio cabe ao licitante, por exemplo, por meio da apuração das condições do complexo aeroportuário e de informações sobre a concessão, resultando na proposta financeira para o leilão e na determinação do lance ofertado, ambos de sua responsabilidade. O presente recurso, apresentado inicialmente como pedido de reconsideração, mantém um argumento de que o EVTE teria embasado o planejamento econômico-financeiro apresentado pela vencedora do certame, resultando no prejuízo de R$ 870.353.000 à concessionária. As alegações complementares referem-se à apresentação da memória de cálculo e premissas de projeções, ao dever poder de planejamento do poder público na estruturação de projetos e à alocação do risco pela variação da demanda à concessionária. Em 17/5/2016, a SRA indeferiu o pedido de reconsideração, destacando que as memórias de cálculo não constituíram fundamento para o indeferimento do pedido inicial, mas sim a inexistência de previsão contratual para enquadramento dos estudos do EVTE como risco do poder concedente, restando prejudicado o prosseguimento da análise quanto ao mérito das alegadas inconsistências. Em termos do dever-poder de planejamento do poder público na estruturação dos projetos, alegado na menção ao artigo 174 da Constituição Federal, foi reiterado pela área técnica que o EVTE, como instrumento de planejamento do poder concedente, refere-se apenas para a definição do valor mínimo de outorga, que serve inclusive como variável de concorrência entre os interessados no processo licitatório. Assim, a avaliação das condições de exploração aeroportuária pelos licitantes, notadamente quanto às projeções de demanda e receita, tem como objetivo obter a avaliação mais realista para o projeto. Por fim, após o indeferimento do pedido de reconsideração pela SRA, os autos foram encaminhados como recurso hierárquico, tendo sido recebidos por essa diretoria em 25/5/2016. É o relatório.
Convido agora a doutora Paula Damas, representante da Inframérica, concessionária do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, para se manifestar na tribuna pelo prazo de 15 minutos. Mais uma vez, boa tarde. A nossa manifestação aqui vai ser bastante objetiva. O nosso primeiro pedido, na verdade, era que, neste momento, a diretoria se abstenha de votar esse processo. É um processo um tanto quanto complexo e que envolve uma análise que nós da Inframérica entendemos que deveria ser uma análise conjunta, não só ANAC, SAC e Inframérica, uma vez que a análise desse pleito, ela verifica a viabilidade ou não do projeto Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Ultrapassado isso, não sendo possível, o nosso questionamento, na verdade, segue a linha de... O nosso processo de reequilíbrio econômico-financeiro foi feito em um único processo, um processo uno, e como um processo único, nós gostaríamos que ele fosse julgado assim. Nós não concordamos com o desmantelamento do processo, mesmo que ele tenha 21 anexos. É um processo único de reequilíbrio econômico-financeiro. O raciocínio está até na lógica do somatório dos requerimentos terem que chegar a 5% 5,5% do fluxo de caixa. Então, os pedidos não são individualizados, são todos conexos. Então, dessa forma, caso essa diretoria não opte por continuar com o julgamento, nossa solicitação, na verdade, é pela junção de todos os processos de reequilíbrio num processo único, como foi entendido pela concessionária no momento do seu protocolo. É isso. A concessionária fez um pedido que foram divididos, é isso? E a abstenção é para que a solicitação é de quê? Para que todos... Não, a nossa solicitação inicial é que se abstenha de julgar esse processo neste momento, uma vez que a gente está em discussão junto à SAC, junto ao governo, uma vez que é público e notório que o projeto São Gonçalo do Amarante exige uma análise cuidadosa. Ele é um aeroporto greenfield, ele é um aeroporto que hoje, se a gente for olhar de fato, o EVTEA, ele não corresponde à realidade, mas não vamos entrar nessa questão de EVTEA, não vamos entrar nessa questão de dizer o EVTEA é vinculante ou não, mas ele exige uma análise um pouco mais cuidadosa e que, uma vez que o único modo da gente restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, pelo menos da forma como o contrato está, é o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A gente pede que esse processo fique sob estado para que a gente consiga visualizar no futuro, em breve, a gente espera, uma saída para a viabilidade, não só do aeroporto, mas sim de todos os pedidos de reequilíbrio, né? Isso não sendo aprovado por essa diretoria, nós pedimos que esse processo volte à SRA e o processo seja julgado como um todo, né? O processo da Inframérica ele foi instruído com uma peça principal e 21 anexos. Esse é um dos anexos, um dos 21 anexos. Ele corresponde, sim, a 80%, basicamente, do nosso pedido de reequilíbrio. Contudo, nosso entendimento é que o pedido ele tem que ser julgado como um todo, assim como o somatório de todos os gastos, ele tem que chegar a 5,5% do meu fluxo de caixa. Então, por que eu estou julgando este anexo antes de todos os outros 20? Né? É só um pedido de que o processo ande junto, e não a gente tenha pedaços do processo sendo julgados. A gente tenha 21 processos de julgamento de reequilíbrio econômico-financeiro. Essa é a nossa intenção. E, com isso, a gente ainda tem uma possibilidade de pensar em conjunto, não só ANAC, SAC, governo, e também Inframérica, qual é a solução para o projeto. Tem alguma proposta já na SAC, no Ministério, doutora? A gente está em conversa
já com a SAC, já estamos conversando com os ministros, mas é notório que existe uma questão de instabilidade política. A gente tem que esperar um prazo para a gente conseguir, uma vez que a gente tem uma estabilidade, a gente vai ter uma abertura maior de poder conversar sobre essa necessidade de reequilibrar esse contrato. Agora, que é público e é notório que o contrato de São Gonçalo do Amarante ele não corresponde à realidade, independente de se a administradora fosse a Inframérica, fosse Infraero ou fosse qualquer outra concessionária, que o aeroporto de São Gonçalo hoje ele é economicamente inviável e que se a gente não tomar uma solução nos próximos 6 meses, ele vai falhar, né? Vai ser um projeto falho, vai ser, vamos dizer assim, até catastrófico dizer assim, vai ser um mico, porque a gente tem uma situação de uma concessão que é inviável, que é insustentável. Então, não é a intenção da Inframérica deixar esse projeto. Eu acho que a gente já demonstrou inúmeras vezes em várias reuniões que a nossa intenção é continuar com o projeto. Qualquer outro acionista não teria colocado tanto dinheiro quanto a gente colocou num projeto desses. Mas hoje a gente precisa parar para repensar, porque São Gonçalo hoje afeta a saúde econômica, por exemplo, de Brasília. Então, a gente precisa resolver este problema para que a gente tenha uma situação favorável, não só para a concessão de Natal, mas como para a concessão de Brasília. Eu tenho uma questão. Vocês peticionaram para pedir para julgar tudo junto? Não, porque, na verdade, nós ficamos sabendo na última reunião de diretoria que esse processo ele tinha sido desmembrado. Na verdade, ele recebeu ele foi retirado de pauta, exatamente porque ele recebeu uma numeração completamente diferente do que a gente tinha. Ele foi apartado, e aí, quando a gente teve a oportunidade, a gente marcou uma reunião com o diretor Fenelon, que é o relator, e realmente a gente só pôde fazer isso hoje, exatamente expondo esse nosso ponto de que a gente, como a gente esperava que, uma vez que o protocolo foi único, que o processo andasse como um. Não é o primeiro pedido de reequilíbrio econômico-financeiro que eu vejo sendo julgado. E, a princípio, eu não vi nenhum sendo desmantelado assim como o nosso. Então, a gente não esperava que ele fosse feito isso. Mas vocês tomaram ciência que ele estava desmembrado? Não, na verdade... Você mesmo disse, você disse que na reunião passada vocês tomaram conhecimento que ia ser julgado em separado e não tomaram nenhuma providência? Sim, a gente tentou organizar e ver com o nosso esse processo ele está seguindo junto com o escritório terceirizado. Nós tentamos verificar o que seria a melhor situação. Além disso, né, além dessa situação de 15 dias, a gente está sabendo desse processo, ele está em separado. Há 15 dias a gente está numa discussão interna muito maior, que é pagamento de outorga de Brasília, que eu acho que é um assunto muito mais relevante, dado toda a questão. Então, sendo extremamente transparente, a gente tem que atuar em algumas frentes. Essa frente a gente só conseguiu a agenda hoje. De fato, pode ser um lapso nosso, jurídico, ok, mas eu acredito que essa diretoria seja o razoável o suficiente para entender que é uma situação atípica e que, de fato, é o primeiro processo de reequilíbrio que vocês estão julgando em toda a história da ANAC. Nem os processos de Guarulhos, nem de Viracopos chegaram até a diretoria. Então, eu acredito que esse pedido
da Inframérica não seja razoável. Mas esse pedido que está sendo julgado hoje não atrapalha os demais independentemente? A gente entende que atrapalha, uma vez que, na verdade, a gente... Sim, hoje de manhã conversamos sobre isso. Não é a nossa intenção dizer que o EVTEA é vinculante. Mas uma vez que o EVTEA, e isso fica demonstrado até pelo posicionamento que, por exemplo, o TCU está começando a entender de que a EVTEA tem sim um fundo no bid final da empresa. Considerando que o EVTEA foi um instrumento que pautou o desenvolvimento do projeto arquitetônico, né, do aeroporto, a gente entende sim que a ausência dele no julgamento do resto vai fazer uma diferença, sim. Uma vez que a nossa questão aqui, sim, a variação de demanda é risco, sim, da concessionária. Mas uma vez que a variação de demanda é de mais de 1 milhão de passageiros e o meu contrato foi desenhado em cima de obrigações de uma demanda de 3,5 milhões de passageiros, eu vou ter um descompasso bastante razoável. Só para dar um exemplo, hoje, meu contrato de concessão ele me exigia um NPCE 9, né, que é um nível de proteção contra incêndio 9, esperando um crescimento da aviação, principalmente a aviação internacional, que exigiria uma aeronave de envergadura Essa aeronave de envergadura não tem nem probabilidade de chegar em São Gonçalo do Amarante. E hoje eu tenho a obrigação de manter um NPCE 9, bombeiros, carros de bombeiros, uma infraestrutura gigantesca, exatamente porque o EVTEA fez um planejamento que foi transferido para uma obrigação contratual e essa obrigação contratual não reflete em nada a realidade. Hoje, eu tenho um déficit operacional 100% maior do que o planejado. Então, é exatamente isso, é esse conceito que vai permear todos os nossos pedidos. Então, por isso que a gente entende avaliar os demais requerimentos, sem avaliar toda essa interpretação de superdimensionamento, isso afeta, sim, o nosso pedido de reequilíbrio econômico-financeiro como um todo. Obrigado, doutora Paula. Algum diretor para falar alguma coisa mais? Colocar, questionar? Nada? Nessa questão de ter o desmembramento dos 21 anexos em 21 processos, pelo que eu entendi, não estava no recurso. Então, não foi uma questão que eu analisei, mas independente de ter peticionado, como está tendo essa manifestação agora, acho que ela pode ser levada em conta aqui. Talvez o que a gente tenha que colocar em discussão é isso. Se a gente concorda com esse desmembramento, não concorda, se a gente consulta a Procuradoria. Diretores, alguém? Analisando o processo, não me lembro exatamente todos os 21, mas e aí esquecendo algum formalismo jurídico, alguma coisa assim, falando só dos conteúdos, eu acho que os processos eles são independentes entre si. Então, por exemplo... Desculpa, independentes? Então, dá um aqui a título de exemplo. Tem um pedido que é sobre aquelas tarifas que o aeroporto foi autorizado a operar, mas não podia recolher tarifa, e há um pedido com relação àquilo. Eu acho que é um pedido individual, que basta por si só o pedido para ser analisado. Eu não acho que ele depende da análise de um para o outro. Acho que o desmembramento ajuda na eficiência, ajuda a dar velocidade, já vai dando ao regulado a possibilidade de ir se defendendo e avançando nas instâncias, em vez de parar tudo. Eventualmente, nos 21, você tem algum
que é um pouco mais demorado mesmo, que depende de uma análise, e aí você segura os outros 20 por conta disso. Então, acho que faz sentido desmembrar, mas, mais uma vez, não estou analisando aqui nenhuma questão jurídica específica, ou se, do ponto de vista processual, formal, isso poderia ou não ser feito. Só acho que, a princípio, faz sentido, porque atende o princípio da eficiência, da economicidade, e aí a gente, de fato... acelera todos os processos e aí a gente vai avançando em cada um dos pedidos. Enfim. Procuradoria quer colocar alguma coisa em relação ao desmembramento, se verifica alguma coisa? Diretores, a Procuradoria não foi consultada no processo, especificamente sobre esse ponto, apenas informalmente, e nós não fizemos análise sobre as normas que se aplicam ou a viabilidade ou não viabilidade, se é ou não é uma prática administrativa recomendável nesse processo de concessão. De fato, como foi dito aqui pela ilustre advogada, existem normas e procedimentos a serem observados nesses pedidos de reequilíbrio. Existe uma regra contratual, não para esse contrato, a regra do montante montante expressivo a ser atingido para fins de formalização do processo de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da concessionária foi um aprimoramento ao longo das rodadas subsequentes da concessão. Então, na primeira concessão, que é a de São Gonçalo do Amarante, esse percentual de 5,5%, dito pela ilustre advogada, não está previsto no contrato. Ele foi objeto de um aprimoramento regulatório, que está na resolução ANAC 355 de 2015, que previu que o concessionário, para poder ele pleitear junto à agência reguladora um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele deve, no seu montante econômico, atingir o percentual de 5,5%. Isso não se confunde com a hipótese em que a agência reguladora pode, de ofício, ela instaurar um procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, essas hipóteses, o 5,5%, esse percentual, efetivamente, ele não é relevante do ponto de vista jurídico, já que a ANAC poderia também instaurar um procedimento de ofício para ela provocar a análise de um pedido, de um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Então, em que pese tenha sido dito aqui na sustentação oral, essa questão do 5,5% da receita bruta, que foi previsto no aprimoramento regulatório e não está previsto no contrato de São Gonçalo do Amarante, ela não é efetivamente de relevo para a análise dos senhores, na minha visão. A Procuradoria não foi consultada de fato formalmente pelo relator, porque, como foi bem dito, isso não foi objeto do recurso. Nós estamos à disposição para fazer uma análise caso o senhor venha a nos consultar. E, de fato, é uma questão que pode ser objeto de uma análise mais detida. É recomendável, caso os senhores queiram um pronunciamento formal da Procuradoria por um parecer, que haja uma análise em nível de consultoria, que seria a elaboração de um parecer mesmo, e não uma análise em nível de assessoramento, que seria o meu pronunciamento nessa reunião. Então, eu vou fazer uma sugestão de encaminhamento, como sempre, seguindo o nosso comportamento de sempre, tentando deixar o processo da melhor forma possível. A gente tira o processo de pauta agora, peço para a superintendência explicar melhor essa questão do desmembramento. Eu concordo com o argumento do diretor Juliano, mas, ao mesmo tempo, acho que podem ter outros desdobramentos, como, por exemplo, 21 processos judiciais em relação a cada pedido. Então, seria interessante a área, como o senhor nem conhece o processo, seria melhor ela, aí, após a resposta da SRA, eu consulto a Procuradoria e trago de volta, se os senhores concordarem. Diretores? Concordo. Acompanho o relator.
Estão puxando o microfone aí, toda hora estão puxando. Agora. Então, retirado de pauta. Fica uns dias fora isso.